celebração soleníssima com a qual hoje damos início a estes dias santíssimos do ano litúrgico. Celebramos hoje, quinta-feira da Ceia do Senhor. Muitos mistérios são hoje celebrados. A instituição da Eucaristia, o mandamento novo do amor, com um gesto tão profundo e simbólico do lava-pés, a instituição do sacramento da ordem. Estimados irmãos e amigos, são motivos mais do que suficientes, mais do que necessários para celebrarmos a Santíssima Eucaristia. E para o fazermos de forma digna, de forma santa, vamos reconhecer que somos pecadores, entrando na intimidade do nosso ser para reconhecer as nossas fragilidades e pedir perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
grande sacramento, a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei: no dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até o dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando comerdes, tereis os rios cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal, nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar como uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eco
Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei dele em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segundo São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que te estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe:
Aquele que já tomou banho está limpo, não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar, foi por isso que acrescentou: nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto, pôs-se de novo à mesa e então disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor e dizeis bem, porque o sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs das nossas duas comunidades aqui reunidos para celebrarmos a ceia, a missa da ceia do Senhor, na qual, como vos dizia no início da nossa celebração, recordamos hoje grandes e profundos mistérios. O primeiro deles é naturalmente a instituição da Eucaristia. Foi em Quinta-feira Santa que Jesus instituiu o sacramento do amor, o sacramento da Eucaristia. E no decorrer desta mesma ceia, Jesus lava os pés aos discípulos, instituindo o mandamento novo do amor, de nos amarmos uns aos outros. E também, neste dia, Jesus institui também o sacramento da ordem, ordenando bispos os seus apóstolos. Mas, meus amigos e meus irmãos, a liturgia da palavra, a primeira leitura relata-nos também uma ceia, a ceia pascal, que acontecia todos os anos para os judeus. Ceia esta na qual estes mesmos judeus recordavam um evento libertador, isto é, a Páscoa, a passagem do Egito da escravidão à terra prometida da liberdade. Portanto, tratava-se de um memorial, de uma recordação da liberdade. Na segunda leitura, tirada da carta aos Coríntios, São Paulo fala-nos da Eucaristia como anúncio. Eu transmiti-vos, eu mesmo que dizer, eu anunciei-vos o que eu mesmo recebi. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e relata ele também a instituição da Eucaristia. E o Evangelho acabado de escutar apresenta-nos o gesto tão profundo, tão belo e sugestivo do lava-pés, gesto que tem de ser lido e compreendido no contexto daquilo que é ser igreja. Ser igreja significa servir. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, no fim do Evangelho, pergunta aos seus discípulos: compreendeis o que vos fiz? Ora, é precisamente a partir desta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, gostaria de fazer convosco esta reflexão. Compreendemos aquilo que estamos aqui a fazer? Ora, são mistérios verdadeiramente extraordinários e que, efetivamente, o mistério em si não é aquilo que nós não compreendemos, mas é aquilo que nunca se esgota. Por mais que nós meditemos, por mais que nós procuremos, nós nunca esgotamos o conteúdo do mistério. E gostaria de apresentar esta reflexão a todos vós a partir de 3 palavras distintas. A primeira é amor. Sim, o que Jesus fez, fez-o por amor. Nós não entendemos, não podemos compreender o gesto de Jesus a não ser pelo amor. Jesus deixa-se ficar na Eucaristia. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós estamos hoje a celebrar, caríssimos irmãos e irmãs, é a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter. É o nosso Deus perto de nós. Não há nada maior do que isto. Não há amor que transcenda este amor. E isto depois concretiza-se em coisas tão simples. O Senhor está connosco. Não sei se repararam, ao entrarmos na nossa igreja, há uma coisa que não está como de costume. Alguém reparou o que é?
O sacrário está vazio, está de porta aberta. O Senhor não está ali. Já está na capela da reposição, para onde depois levaremos o resto da reserva do Cristo. Isto para dizer, meus amigos e meus irmãos, que neste dia a Igreja prescinde, vamos lá, do Senhor, para que a Eucaristia que vamos celebrar daqui a pouco seja verdadeiramente o centro. Para nós compreendermos que no centro de toda a vida cristã não pode estar outra coisa, caríssimos irmãos e irmãs, senão o Senhor. E esta realidade é quase palpável, porque nós somos os felizados. Ao passarmos nas nossas freguesias, começando na Fajã, onde tem a reserva do Santíssimo, em São Tomé tem a reserva do Santíssimo, no Cruzal tem a reserva do Santíssimo, Santo Antão tem a reserva do Santíssimo, em Santa Rosa, em Casa das Irmãs, tem a reserva do Santíssimo, e na Matriz do Touro tem a reserva do Santíssimo. Temos 6 sacrários onde o Senhor está e está sempre. E esta presença, meus amigos e meus irmãos, é presença de amor. E sabeis porquê? É porque Deus não tinha mais nada maior do que deixar aos seres humanos, quando Ele partisse, senão Ele mesmo. E Jesus deixou-se ficar. Quereis algo maior? Este dia serve para nós, vamos lá, retribuir com o amor que o Senhor nos tem na Eucaristia. Este sacramento é tão grande. Eu conto todas as missas que já celebrei. E já celebrei 8.500 e tal missas durante estes quase 18 anos de padre. Mas nunca vou compreender efetivamente o mistério tão grande. Porque não sou eu que celebro, é Cristo que celebra em mim. Quando nós recebemos a Eucaristia, é o próprio Cristo que nos dá pela mão do Padre e é o próprio Cristo que se dá. Grande mistério é este, caríssimos irmãos e irmãs. A segunda palavra, a primeira, amor, que se traduz na Eucaristia. A segunda palavra é serviço. Jesus, no decorrer da ceia, tirou o manto, coisa que eu vou fazer daqui a pouco, tirar a casula, pôr aquela toalha à cintura e repetir o gesto de Jesus. O mandamento do serviço. Segunda palavra, serviço. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus fez uma coisa que estava reservada aos escravos. Não eram os senhores, os rabis, que faziam aquele trabalho. E Jesus ensina-nos uma coisa muito simples, que ser igreja significa servir. Que está na gênese da igreja, e a igreja somos todos nós. A igreja não são estas 4 paredes. A igreja é a comunhão dos batizados, todos nós. Jesus ensina-nos que a palavra que melhor define ser a igreja é serviço. Serviço aos outros. Serviço desinteressado. Ele fez um gesto de se abaixar diante dos seus discípulos e lavou os pés, um por um. Pedro não percebeu nada daquilo e começou logo com coisa, mas tu vais lavar os pés e tu vais assim, tu vais assar. Não percebeu absolutamente nada. Mas Jesus diz que te estou a fazer agora, tu não entendes agora, mas vai chegar o tempo em que tu vais entender. Meus amigos e meus irmãos, Emmanuel Munier dizia o seguinte: nós só existimos verdadeiramente na medida em que vivemos para servir. E há aquela frase feita, que é parece um trocadilho de palavras, mas que nos ensina tanto. Quem não vive para servir, também não serve para viver. E a vida de Cristo é toda serviço. E a vida da Igreja deve ser toda serviço. Todos e cada um de nós, padres, freiros, casados, solteiros, não interessa. Somos todos batizados. E o batismo dá-nos esta grande dignidade, filhos de Deus, mas também servidores uns dos outros. Lavar os pés é aqui o sinal mais eloquente, é a lição mais alta de que o Senhor nos diz que a vida só vale a pena ser vivida, se vivida em serviço. E o serviço é o dia-a-dia, caríssimos irmãos e irmãs.
pai, é o ser mãe, é o ser um bom profissional, é o ser um bom filho. Enfim, é no dia a dia. Não são coisas mirabolantes ou extraordinárias, é o dia a dia. E a terceira palavra, portanto, amor, serviço, e a terceira palavra é solidão. E escolhi esta palavra porquê? Porque esta palavra é uma palavra forte, juntamente com as outras, mas as outras estamos habituados a ouvir falar nelas. E às vezes, tanto habituados que estamos, não lhe damos o valor que elas merecem. Mas solidão. Solidão porque Cristo hoje passa uma solidão tremenda. Jesus hoje, nesta noite, recordamos a traição de Judas, a negação de Pedro. Foi tudo durante a noite. O processo de Jesus não foi durante o dia de Sexta-feira Santa. Aquela gente combinou isto tudo e fez aquilo tudo na solidão da noite. Judas foi ter com os sumos sacerdotes, eles entregaram 30 moedas de prata, Judas vendeu, os discípulos, Jesus no Monte das Oliveiras disse: ficai aqui e orai. Eles dormiram sempre. Quando chegaram os soldados, eles fugiram. Pedro, no pretório de Pilatos, negou. E Jesus sente aqui, caríssimos irmãos e irmãs, a maior das solidões, abandonado por tudo e por todos. Mas menos por Deus. Menos por este. Meus amigos e meus irmãos, Jesus experimenta hoje o sabor amargo da traição. Ser traído por um dos seus, um que ele tinha escolhido. Jesus experimenta e bebe o cálice de fel da negação de São Pedro. Não conheço esse homem. Jesus experimenta o peso da solidão, da sua agonia no Monte das Oliveiras, onde ele suou suor e sangue, experimentou a solidão. Escolhi esta palavra porque na solidão nós somos irmãos de Cristo, porque também passamos por ela. E solidão pode-se sentir no meio de uma igreja cheia. Podemos todos sentir a solidão. No meio de muita gente, no meio das multidões, há gente que está completamente só, passando as tristezas e as amarguras da vida. Quero dizer, meus amigos e irmãos caríssimos, que na solidão nós somos também irmãos de Cristo. Nos momentos em que passamos as traições, em que passamos as negações, em que passamos as difamações, nos momentos em que somos deixados e abandonados por tudo e por todos, em que experimentamos um despojamento total, nós fazemos ali uma experiência de uma outra presença. Quando tudo nos falha, como falhou a Jesus, depois dele se ter dado na Eucaristia, depois de ter lavado os pés e mandado o amor como mandamento, ele experimenta a solidão. Nós também experimentamos esta solidão nas nossas vidas. Mas a solidão de Jesus, meus amigos, também se prolonga nos anos, nos séculos, nos milénios. A solidão de Jesus também se prolonga nos nossos sacrários. Também se prolonga nos nossos sacrários. Quantas e quantas vezes o Senhor está nas nossas igrejas completamente só, sem uma visita. E o Senhor ficou não para enfeitar igrejas. O Senhor ficou, não foi para a gente ter sacrários nas igrejas. O Senhor ficou para ser visitado, para ser adorado, para ser amado nos sacrários das nossas igrejas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, na solidão do Senhor, nós revemos das nossas próprias solidões, nos nossos desalentos, nos nossos, às vezes em que nos desapontamos, nós revemos, mas também devemos pensar que o Senhor continua a padecer esta mesma solidão. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, estas três palavrinhas, o amor simbolizado na Eucaristia, um Deus que nos ama acima de tudo, o serviço de nos amarmos uns aos outros, de sermos uns para os outros, e terceira palavrinha,
a solidão do Senhor, que é também a nossa própria solidão. Vamos, já de seguida, realizar, não apenas repetir, mas realizar, atualizar o gesto de lava-pés. Este gesto tão sugestivo, que há de nos fazer pensar na beleza de um Deus que se ajoelha diante da criatura para nos elevar enquanto Ele se abaixa. Pensemos nisto, o quanto valemos para Deus, para Ele se deixar ficar na Eucaristia, para Ele nos mandar amar no serviço e para Ele sofrer conosco a solidão. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos caríssimos, nesta noite santa, em que Nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés aos apóstolos para nos dar o exemplo e instituiu o sacerdócio e a Eucaristia, para ficar sempre connosco, levemos para Ele as nossas súplicas, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, presbíteros e diáconos escolhidos para o sacerdócio e o ministério, para que lavem os pés aos seus irmãos, oremos, irmãos. Pelos acólitos, leitores e catequistas e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas obras, oremos, irmãos. Por todos aqueles que vivem sem amor, abandonados, esquecidos e rejeitados, para que encontrem o carinho que lhes falta, oremos, irmãos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes um mandamento novo do amor, por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça de celebrarmos esta ceia santíssima, passar convosco deste mundo para o Pai, vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso
aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, destes vossos servos e servas aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós nos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os fiéis, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Leto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai dignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Nós vos oferecemos neste dia em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias. Livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na véspera da sua paixão, por nós e por todos os homens, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e elevando os olhos aos céus para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos. Dando-vos graças, vos bendisse. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive
mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, como o vosso povo santo, os próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferta seja apresentada pelo vosso santo anjo diante do altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, Norberto Natal Brasil, Maria da Conceição Azevedo, Isilda Brasil, com intenção particular, Maria de Jesus Souza e José Luís Coelho, as almas dos sacerdotes que aqui trabalharam, as almas das irmãs que aqui trabalharam, as almas benditas do purgatório, partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé e agora dormem no sono da paz. Concedei-vos, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos que esperamos na vossa infinita misericórdia, admitimos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Perpétua, Felicidade, Águila, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os santos, recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos vossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e nos dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz da vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpos da corpo de Cristo, 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 corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém.
hoje nos saciastes na mesa do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino eterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos de seguida fazer a transladação do Santíssimo Sacramento lá para baixo, para a Capela da Reposição. Dizer apenas que estes 2 dias em que não há celebração aqui, a igreja fica fechada, mas a Capela da Reposição amanhã e durante o sábado do dia estará aberta. Procuremos visitar o Nosso Senhor lá embaixo. E o mesmo também no topo. O Santíssimo está, quem conhece a matriz, no arquivo, a porta da rua do arquivo está aberta. Procuremos visitar o Santíssimo. Hoje ficaremos aqui em cima até à meia-noite. Encerram as irmãs, depois eu vou para baixo e estarei com quem estiver lá embaixo, também no arquivo, com o Santíssimo até à meia-noite. Amanhã, à 1 da tarde, teremos a celebração da Paixão na matriz, cidade de enterro. No sábado, às 8h30 da noite, também na matriz, a Vigília Pascal. Quem quiser, leve garrafas com água para a bênção da água. Mas também vamos fazer a bênção da água aqui em cima no domingo. Portanto, se não quiserem levar para baixo, podem deixar aqui. E no domingo teremos missa aqui às 11 da manhã, com a procissão do Senhor ressuscitado. Esta experiência que este ano fazemos em conjunto, estamos à experiência, a ver como funciona, mas efetivamente a igreja está mais cheia, ainda tinha lugar para mais, portanto, antes que a gente divida e fique poucos em cada um, pelo menos fica numa como deve ser. Portanto, repito, amanhã e sábado lá embaixo, no próximo domingo cá em cima. Vamos então agora preparar-nos para irmos levar Nosso Senhor lá abaixo.